Sobre. Eu estava falando mais cedo para o pessoal que estava chegando, eu pensei nessa live por conta da pandemia também. Porque muitas pessoas, né, inclusive os homens que eu tô pensando. Gente, só um minutinho, deixa eu ver se eu acho o Fábio, que ele tá em outro perfil. Ah, aqui, Fábio entrou. Aí, agora sim. Vamos esperar ele chegar. Oi, Dani. Eu te levo então, daqui a pouquinho. Alô? Oi, Não precisa Fábio. não, não precisa não. Deixa eu... Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Me manda no meu celular. Tudo jóia, só um segundinho. Tá bom. Deixa eu ver no meu celular. Tudo jóia? Tudo Desculpa jóia. esses atrasinhos aí. Tá tudo certo. O importante é que você tá aqui com a gente. É Isso, uma honra falar com você, é uma honra você se dispor da sua é agenda, que isso. é tão agitada para estar aqui Não, com a gente hoje. não, tá tudo tranquilo. Não é tão agitado assim, não. Pessoal, ó, vai Pronto. mandando um aviãozinho aí para quem você acha que vai se interessar por essa live, que pode ajudar, tá bom? Que a gente vai poder ajudar muita gente hoje. Bom, Fábio, muito obrigada, né, pela sua disposição. Estou muito feliz de você estar aqui. E, e aí, assim, só te contextualizando um pouco, né, como eu já te contei antes, você está iniciando aí uma série especial para homens, uma série de lives. E hoje você está entrando aí com o tema O Homem no Trabalho, né? E por que que eu pensei nesse tema, Fábio? Pensando na pandemia, né? Então, muitos homens, mulheres também, mas muitos homens perderam os seus trabalhos, né? Seus clientes, seus empregos por conta da pandemia. E você é homem, você sabe disso, que a pressão cultural em cima do homem, da questão financeira, do trabalho, do dinheiro, é muito grande, né? Então, quando o homem fica desempregado, sem trabalho, sem dinheiro, para ele, às vezes, é muito pesado. E aí foi por isso que eu pensei em você, porque a sua história é muito inspiradora, né? O pouco que eu sei da sua história é, assim, encantadora. E antes da gente trazer um pouco aí da sua história, Fábio, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui. Quem é o Fábio Perger? Sim. Na realidade, o Fábio Perger é um brasileiro, né? Hum. Obstinado e pai de 3 filhos, casado e que começou a empreender aos 17 anos, sem ter noção do que eu estava fazendo, na realidade. Então, assim, essa jornada minha começou muito cedo. Me formei em engenharia aqui em Uberlândia também. E não tem muita coisa diferente de ninguém, não. Então, a única coisa que eu acho que a gente tem muito, que eu tenho muito aguçada, é o senso de urgência, a necessidade de ajudar o próximo, fazer a coisa acontecer, fazer a coisa crescer. Isso está muito no nosso DNA. Então, o trabalho, eu sou regido pelo trabalho. Então, eu estou passeando, mas eu estou trabalhando, estou vendo coisa, eu vou no supermercado, então estou sempre trabalhando aos olhos dos outros. Mas para mim nunca foi trabalho, passa a ser um hobby. Então, talvez por isso que o pessoal fala, você trabalha muito. Eu falo, cara, eu não trabalho nada. Para mim é uma satisfação ir para a empresa, ver alguns negócios. Isso tudo é muito, como é que eu vou te falar? É tão gratificante que não, nem deveria ser chamado de trabalho. Então, esse é Uhum. o Fábio. É um cara, é um engenheiro que não passa também de um vendedor, de um homem de vendas, e que não é melhor que ninguém. Então, quem achar que é melhor que alguém, tem que passear no cemitério, entendeu? Vai ver que todo mundo é igual. Não existe ninguém melhor que ninguém. É verdade. Esse é o Fábio. Bom demais, Fábio. Muito feliz em conhecer você. E eu fico pensando assim, enquanto você foi falando, qual que é a diferença que você percebe entre as pessoas que vê o trabalho como um fardo e você, no caso, né, que tem tantos afazeres, mas que você não vê isso como um peso? O que que você percebe que pode ser a diferença aí? É que, na realidade, muitas pessoas colocam, eles trabalham
para ganhar dinheiro. Alguns levam o trabalho de uma maneira que o dinheiro é uma consequência do quão bem feito ele realiza aquele trabalho. Então, são coisas que parecem muito diferentes, muito semelhantes, mas que no final fazem toda a diferença. Então, se você for lixeiro, que seja o melhor lixeiro, você vai ter um destaque. Se você for o lavador de carro, lave da melhor maneira possível, que você vai fazer a diferença lá na frente, porque você faz com amor. E tudo que você faz com muita dedicação, com muito carinho, isso faz uma diferença. As pessoas reconhecem. Então, não necessariamente o seu líder, que às vezes está meio corrido, não consegue perceber todas as pessoas de valor que estão cercando ele, mas as pessoas com certeza percebem e detectam as pessoas que fazem diferença. E as que fazem essa diferença são as que fazem com amor. São as que não colocam o dinheiro na frente. Elas colocam principalmente o gosto pelo que estão fazendo. Isso faz uma diferença tremenda no final. Então, Exatamente. eu até, a gente fala que o sentimento de pertença, que a gente prega muito, ele é uma consequência desse amor. Não amor apenas pelo trabalho, mas pela empresa, pelos colegas, por tudo que cerca esse universo aí, que é onde a pessoa passa o maior tempo do seu dia, né? Que é na empresa. Se você pegar quantas horas você passa na empresa, ou quantas horas você passa na sua casa, ou com seus filhos, você vai ver que ele passa mais tempo na empresa. Se for um local que não é aprazível de estar, o cara passa a ser um sofredor. Então isso não pode acontecer. Então ele tem que estar de boa com os amigos, tem que estar tentando fazer amizade, tem que tentar interagir com os outros, tentar aprender todo dia, ensinar todo dia. Aí passa a ser uma coisa gostosa. Agora, o cara que é egoísta, que quer guardar para si, que não quer compartilhar, isso é muito ruim. Então, o que a gente faz, na realidade, é estar sempre tentando passar um pouco disso para as pessoas que nos cercam. Porque dificuldade, todo mundo vai ter. E às vezes as pessoas nos veem hoje que teve algum tipo de sucesso, ou a empresa pegou uma visibilidade e acha que isso aconteceu como um passe de mágica. Então eu ralei muito, e ainda ralo muito. Minha média de trabalho é no mínimo 12 horas, de 10 a 12 horas todo dia. Trabalho sábado até as 2 da tarde em toda a empresa. Então, as pessoas que te olham pelo lado de fora não veem o quanto você dedica. Porque a dedicação, em conjunto com esse amor, é que fazem a coisa ir para frente. Agora, não existe receita pronta, né? Cada coisa acontece de uma maneira. Muitos falam que tem que ter uma dose de sorte. Acredito que sim também. Mas tem que ter uma dose muito maior de trabalho e dedicação. Aí a sorte passa a ser uma consequência, né? É igual aquela historinha do jogador de basquete que quanto mais ele treinava, mais sorte ele Mais sorte tinha, né? assim. Isso, é mais ou menos isso. E por falar em Mas, trabalho, né, Fábio? O sim, pessoal está muito curioso em saber da sua história, né? Que foi algo assim que eu divulguei, porque é algo que é muito interessante saber. E aí você me é, contou que desde cedo você foi empreendedor, né? Isso a gente vê muito claro. O quanto a Start, ela cria novos produtos dependendo da demanda do mundo, né? Então, isso é sinal de que você está muito conectado ao que está acontecendo, né? Que você está sempre querendo oferecer para a vida o seu melhor, né? O melhor que a empresa pode oferecer. sim. E na realidade, assim, hoje a gente é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, na realidade. A gente está sempre inovando com produtos novos, matérias-primas diferentes, embalagens inovadoras, maneiras diferentes de vender o nosso produto. Isso tudo, não existe receita de bolo. Você tem que estar criando, tentando, Aham. errando, Uhum. errando, de vez em quando acertando, e assim Uhum. vai. Então, e hoje nós somos um grupo, né, que a gente trabalha na área de bebidas, na área de semente, na área de adubo, na área de limpeza, na área de cosmética, na área de plástico. Então,
o grupo diversificou muito. Então, às vezes, eu estou falando de embalagem plástica, eu viro para o lado de cá, estou falando de cosmético, viro para o lado de lá, estou falando de produto fármaco. Então, tem que ter essa diversidade. E hoje eu digo que qualquer trabalhador, independente do que ele faça, ele tem que ser multifuncional. Então, aquele negócio assim, eu sou só operador de empilhadeira. Não, mas ele tem que ser algo mais. Ele tem que ser um cara que checa a mercadoria também. Não, mas quem checa é o outro. Mas checa também. Ele tem que ser o mecânico também, porque se a empilhadeira não funcionar direito, a performance dele não vai ser boa. Então, ele tem que olhar a água, o óleo também, de vez em quando, da máquina que ele está operando. Então, tem que ser um pouquinho de cada. O empreendedor, hoje, ele tem que ser um pouco de advogado, vai entender os problemas trabalhistas, os problemas de contrato. Ele tem que ser um pouco relações humanas, tem que ser um psicólogo para entender o que está acontecendo na cabeça do seu colaborador. Ele tem que ser um pouco comercial para saber negociar, não só salário, não só com o seu fornecedor, não só com o seu cliente, negociar até com a família mesmo. O tanto que você trabalha para justificar a sua ausência também, às vezes. Ele tem que ser um pouco de mecânico, ele tem que ser um pouco de engenheiro, ele tem que ser, no meu caso, tem que ser químico também, e aí vai. Então, nós temos que ser multifuncionais. Aquele cara que é muito bitolado, muito travado, esse está condenado ao fracasso, porque não existe mais isso. Assim como o mundo está mudando, nós temos que nos aperfeiçoar a cada dia. Eu falo que eu sou um eterno estudante, um aprendiz. E muitas pessoas, elas se bloqueiam, né? Porque acham que sabe tudo. E elas fecham a porta para entrar conhecimento novo. Então, nós somos muito abertos a novas experiências de produto, de maneiras de vender, de comercializar, de entregar, de receber. Nós temos que estar buscando diferente, porque está muito rápido o mundo. E essa velocidade com que o mundo tem rodado aí, está deixando todo mundo muito, como é que eu vou te falar? Alguns perdidos, outros encontram oportunidades, outros ficam extremamente, às vezes, depressivos, porque ficou um pouco para trás nessa corrida que o mundo está alucinado aí. Depois vem um Covid que atrapalhou tudo quanto é coisa. Quem falar que não atrapalhou? Muitos acham que nós surfamos muito Covid. Surfamos, sim, por um lado. Por exemplo, nossas lojas de cosmética da Provanza, que são em shoppings, fecharam praticamente todas. Tivemos vários negócios que o Covid atrapalhou profundamente. E isso as pessoas às vezes não entendem. Mas ninguém sai sem levar um chumbo num negócio desse. Então, eu acho que em tudo tem que tirar uma limonada desses limões que estão largados pelo caminho. É fácil falar, né? Mas nós temos que começar a exercitar um pouco mais. E suar muito a camisa. Muita determinação. Isso eu acho que é fundamental. Tô Nossa, falando que muito, aula, hein? né? Tô falando muito, hein? Que aula que você está dando para a gente. É muito Não, bom, Chopi, é porque você porque sabe, né? na Vivenciar. realidade, você falou da história aí, eu, quando fazia engenharia ainda, eu morava perto da Avenida Getúlio Vargas, numa travessa, chamava Travessa Centralina, chama ainda, Travessa Centralina. E eram uns 10 quarteirões da fábrica, onde eu tinha uma fabriqueta, onde eu envasava detergente em garrafas de refrigerante. Pegava cada tampinha de Coca-Cola, Guaraná Mineiro, deixava na soda e lavava a tampinha para tirar aquele escrito Coca-Cola, Guaraná Mineiro, em cima da tampinha de Coca-Cola, para depois envasar. Os rótulos, eu fazia os rótulos na máquina de datilografar, rodava no mimeógrafo a álcool, o pessoal nem sabe o que é isso mais, os mais novos. Eu pegava um giz de cera e pintava as margens do rótulo com giz de cera para diferenciar por cor, rótulo por rótulo, e colava nas garrafas de refrigerante. Isso tudo para ter um trocado. Isso tudo com dinheiro emprestado, porque eu também não tinha dinheiro. Então, quem acha que o começo foi fácil, está muito enganado. Não existe essa coisa fácil. Até minha esposa brinca muito de que eu nunca tive nada fácil. Tudo foi muito unhado. Então, é bom dar um testemunho desse para o pessoal que acha que a coisa está difícil. Eu fui morar
antes de morar na empresa, eu acordava de madrugada, tinha um tanque com ácido, um tanquinho pequeno, e eu acordava 3 horas da manhã e pensava, nossa, será que eu fechei aquela válvula do ácido? Eu tinha uma motinha velha, uma mobilete, alguns Uhum. vão lembrar. Eu E lembro. eu ia com ela até lá, né, na Engenharia perto do cemitério São Pedro, dava uma volta lá, tinha uns cachorros grandes que ficavam lá, dava uma volta, estava tudo ok, aí já era 4h30 da manhã, ia ter que acordar agora mesmo, eu já ficava lá trabalhando. E comecei a fazer isso. Com o passar do tempo, eu jantava na minha mãe, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou dormir direto lá. E comecei a deixar um colchonete debaixo de uma escrivaninha que eu tinha lá, com lençol. Tudo bem, era uma meia água, com telha de Eternite, devia ter uns 3x3, 3 metros quadrados por 3 metros quadrados. E eu chegava lá, já tinha jantado, escovava os dentes, esticava meu colchonete, dormia, já acordava 6 horas da manhã dentro da empresa. Tudo bem. Um belo dia, senti um bicho passar rápido por cima da minha perna. Acendi a luz, procurei, era um ratinho, um rato. Aí falei, não, esse negócio não tá certo. Aí comprei uma escrivania grande. Continuei dormindo lá. Só que eu coloquei em cima da escrivania o colchonete. Um belo dia, um calor tremendo, telha de amianto, baixa. Mas de noite, eu estava dormindo de cueca e senti um negócio andar em cima da minha coxa. Bem devagarzinho. Falei, pá, matei. Quando eu fui ver uma barata. Falei, o Não. quê? Esse negócio tá muito ruim. Aí foi quando eu casei. E onde eu fui morar? Num prédio, num apartamento de 40 metros quadrados, dentro da empresa também. Morei dentro da empresa com a minha esposa 5 anos. Até foi onde nasceu a minha primeira filha. Então, não existe esse negócio. E te digo mais, foram anos maravilhosos. Então, isso tudo não é o quanto você ganha, não é o quanto está acontecendo. O negócio, a definição de felicidade é você estar feliz com aquilo que você tem. E eu era extremamente feliz. Então, isso aí é uma coisa boa e tem que ser dita, porque hoje, com o imediatismo das pessoas, do jeito que a coisa está andando, a pessoa acha que definição de felicidade é ter dinheiro, ter um carrão, não sei o quê. Isso não traz felicidade para ninguém. Ajuda por um instante ali, momentâneo. Mas o bacana mesmo é se conquistar degrau por degrau, ver que tem pessoas que estão crescendo com você, você está trazendo pessoas junto. Isso te dá um senso de felicidade muito bom. Então, o caminho é mais ou menos esse. Não ache que a coisa é fácil, que do outro, que o quintal do vizinho é mais. A grama do vizinho é mais verde que a sua. Tudo é muito difícil. Eu saía, eu vendia, eu fabricava, eu pegava uma C14 velha, eu entregava, depois eu ia receber quando vencia. Era empresa Eu Companhia Limitada. E assim ficou por muitos anos. Então, é uma coisa que, se eu for contar todas as histórias, eu vou ficar aqui até amanhã. Mas, Aham. mas eu quero dizer é que não existe facilidade para ninguém. Agora, a gente tem que estar buscando melhorar cada dia, estar buscando as oportunidades, estar buscando fazer com que as pessoas compartilhem do seu sonho, aprendendo a comunicar cada vez melhor, aprendendo a principalmente entender o que você está fazendo, qual que é o seu negócio, aprender a gastar menos do que você ganha, aprender a fazer conta direitinho. Então, essa não tem como, independente do que você faça, não tem como sair fora disso. Então, é mais ou menos por aí. Show de Funciona. bola! Nossa, maravilhoso! Fábio, você falou de dinamismo, né? Você falou de curiosidade, você falou de determinação. Enquanto você foi falando, eu fiquei pensando que provavelmente nessa história de vida que você contou, você teve muitos momentos que você quis desistir, né? Acho que isso é natural Vários, aí, né? Nesse movimento. vários. E o que que te manteve, te sustentou nesse lugar? Eu vou te falar uma coisa. Na realidade, eu até falo que foi Deus que não quis que fechasse a empresa. Porque eu saí determinado a fechar a empresa 3 vezes. Eu falei assim, acabou, não mexo mais com isso, quebrei. E aí no Hum, outro dia tinha um pedido para entregar, o produto estava pronto, aí depois veio sábado e o sangue foi esfriando, acabou que eu continuei tocando barco. Mas várias vezes, quando eu queria fechar a empresa, meu pai
falava para mim, calma, filho, você tá nervoso. Uhum. Depois meu pai falava para mim, Fábio, fecha essa empresa, arruma um emprego antes que você esqueça até o que você aprendeu no curso de engenharia. Eu Uhum. falei, calma, pai, você tá nervoso. Então, meu pai me deu muita força. Não força de dinheiro nem nada nesse aspecto, mas uma força moral que me fortalecia muito. Então, nós temos que ter essas pessoas. Nós temos que ter referências na vida. E eu falo isso Uhum. muito para os jovens. Não adianta você querer sair trabalhando sem ter uma referência, sem ter um norte. Eu, por exemplo, tenho várias referências aqui em Uberlândia. Uberlândia é uma terra muito rica de referências. Eu tenho como referência em relacionamento o porteiro de um prédio, um conhecido meu. Nunca vi um cara tratar bem as pessoas daquele jeito. Não tem que ser um cara extraordinário. Eu tenho como referência de superação o Marcelo Prado, que é cego e é uma pessoa excepcional. Eu tenho como referência, por exemplo, de empreendedorismo, o seu Dilson Larcon, o seu próprio Alair, tem vários aqui em Uberlândia. Quando você pega o seu Alair, que saiu da roça, com armazenzinho, fez o que fez. Quando você pega, por exemplo, o seu Dilson também, o Ivaldo da Rodoban, ele era office boy do Cajubá Country Club. Olha só. Então, tem N referências em Uberlândia. Então, você tem que se espelhar em algumas pessoas e entender o que foi que eles fizeram que os levou até onde eles estão hoje. Então, quando você pega a determinação, a gana que eles tinham para vencer, para lutar, para ir atrás, é uma coisa de louco. Teve ano de eu passar um fim de semana aqui em Uberlândia com a minha família. Eu viajava toda sexta para fazer reunião com vendedores, Brasil inteiro. Ou ia de ônibus, ou ia de carro. Então, era uma coisa de louco. Eu vim andar de avião pela primeira vez na minha vida na minha lua de mel. E mesmo assim, eu casei, peguei o ônibus, fui para São Paulo. Em São Paulo, que eu não tinha dinheiro, em São Paulo que eu peguei o avião para ir para Porto Alegre. Então, o pessoal acha que a coisa é tudo Uhum. fácil. Então, não Uhum. existe isso. Então, eu acho que as pessoas têm que ouvir isso também, têm que se espelhar em algumas pessoas, entender que não é somente elas que passam dificuldade, as dificuldades vão existir sempre. Vai existir para uma pessoa bem-sucedida que pode ter outras dificuldades, dificuldade com saúde, com família, com outros tipos. Não é só dinheiro que é dificuldade, dificuldade de N modalidades. Então, nós sempre vamos ter. O problema é que algumas pessoas aprendem a superar as dificuldades com maior facilidade. Tem Uhum. gente que pega um problema gigante e coloca num pires. E tem alguns que têm a habilidade de pegar um probleminha que está num pires e transformar numa tempestade. Então a gente tem que exercitar a habilidade de não potencializar os problemas e torná-los maior do que na realidade eles são. Então, essa habilidade eu desenvolvi muito. Toda vez eu tento me policiar cada vez mais. Se eu não dormir umas 7, 8 horas por dia, eu não sou ninguém. Então, tem algumas coisas que você tem que respeitar o seu biológico, tem que respeitar. Se você quer chegar, você tem que ter uma determinação. Porque o jovem hoje quer beber, quer passar a noite em claro e quer ter uma Uhum. semana normal depois. Ele vai levar 2, 3 dias só para entrar na sua normalidade biológica. Aham. Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de determinação, entendeu? E isso é muito bacana quando a gente pega e começa a ter referências boas. Então, eu Uhum. prego muito esse negócio de que as pessoas têm que ter referências, entendeu? Uhum. Com certeza. Porque isso nos dá um norte também, né, Fábio? Porque os Sim, caminhos são sempre novos, né? E se você tem alguém que vai te dar um suporte, um tutor, né? Alguém que, de certa forma, já passou por um caminho parecido, isso te sustenta também, né? isso. E não necessariamente eu estou falando de que tem que ser uma pessoa, um estrelão nem nada, mas que tem alguma pessoa, por exemplo, minha referência de pai foi meu pai. Uma Uhum. referência de, de amigo foi um amigo que meu pai tinha que eu nunca vi uma coisa daquela. Então, é uma coisa assim que você tem que ter algumas referências para você se espelhar. Espelhar mesmo. Então, é, esse é um exercício que eu sempre fiz, de minimizar os problemas, de
além de minimizar os problemas, a gente tentar fazer com que a gente consiga fazer com que a gente não sofra por antecipação, que a gente não sofra muito mais do que o necessário, que a gente Não, trava. tranquilo. Então, Uhum. nós todos precisamos fazer esses exercícios, e isso é um condicionamento, é condicionamento mental. Se a Sim. gente não tiver isso, a gente começa a fraquejar. Uhum. Fraquejar, fica pessimista, fica um pouco deprimido, e isso é muito ruim. Então, Uhum. ter uma religiosidade, ter uma rotina, isso é fundamental. Nenhuma pessoa que teve sucesso na vida, não nenhuma pessoa que teve sucesso não tinha uma rotina bem definida. Tem que ter rotina, tem que cuidar bem da alimentação, tem que saber a hora que ele vai beber, quando é que ele vai descansar, respeitar essas coisas que são da natureza. E tudo tem que ser sistemático, tem que ser feito monjolo. Ninguém que começa e vira e vai e faz e tal, não cria raiz. Então, tem que ter sistematicidade, tem que ter rotina, tem que ter Constância, né? perseverança. E aí a coisa Uhum. começa a fluir. Mas o momento realmente, tem muita gente com perseverança, com sorte, com rotina, que cuida bem do corpo, se alimenta bem, mas que o momento está muito difícil. Eu concordo. Vou voltar na sua primeira pergunta. E para Uhum. essas pessoas aí, eu particularmente, eu sei das dificuldades, eu compartilho com muitos dessa dificuldade que está acontecendo, da dificuldade de emprego que está hoje. Então, eu só digo que elas não devem desistir nunca, porque ninguém vai parar o mundo por causa de uma gripe. Vai ter momentos de pico, etc. Mas os carros vão continuar rodando, o pessoal vai continuar tendo que se alimentar, tendo que ir no médico, logística vai funcionar, tem que funcionar. Pode diminuir um pouco, mas depois vai voltar com tudo. A agricultura nossa nunca teve tão bem. Então tem outras áreas que estão muito bem. A pecuária, muito bem. A área agrícola brasileira, a agropecuária nossa, anda muito forte. Então, tem áreas que estão caindo e outras que estão subindo. Isso é natural, sempre ouvi isso. Então, o Uhum. que nós temos que fazer, o que eu diria a eles, é que se adaptem. Porque quem não se adapta acaba morrendo. Esse morrer não é de morrer, não. Acaba sendo fora do mercado de trabalho. Eu acredito que o mercado hoje não é seletivo por idade, mas por competência. Então, quem está um pouco mais velho não tem que deixar se abalar por isso. Tenha competência naquilo que você faz, faça com determinação, com carinho. As oportunidades, mesmo que não apareçam como a gente gostaria que aparecessem, mas se você for com calma, cautela, uma hora a maré vira. Nada é Uhum. ruim permanentemente, assim como também nada é bom permanentemente. Então, tem os picos, a vida é cheia de picos. Até o nosso coração, se você pegar o pico do coração da batida, são altos e É assim que baixos. é assim que nos mantemos vivos, né? Entre altos e Isso. baixos. Então, nós temos que saber sobreviver quando está na maré baixa e quando está na maré alta. Não podemos ser igual a cigarra e a formiga, que a cigarra só cantava lá no verão, enquanto a formiga trabalhava. Depois veio o inverno. Então nós temos que estar sempre pensando que dias piores podem vir e que quando vier esses dias piores, nós estejamos preparados um pouco. Não podemos ser pegos de calça curta demais da conta. Então, Uhum. hoje é difícil, está tudo complicado, mas não percam a esperança jamais. Adequem-se, façam um pouco mais do que você está fazendo, que a coisa vai melhorar. Essa é uma dica que eu, desde que eu comecei a empreender, eu vivenciei isso aí. Passei por vários momentos complexos demais. Momentos com acidente, momentos com a perda do meu pai, momentos, assim, de N problemas. Financeiro, nem se fala. Então, todos esses problemas é natural. Nós vamos ter problema. O que não é natural é você ter uma vida lisinha, sem problema. Isso não é natural. A natureza, hoje é sol, amanhã é tempestade, depois é vento, depois é tempo bom. Assim é a natureza. E assim será
a nossa vida. Uhum. Então, o que nós temos que ter é uma consciência disso. A partir daí, você começa a ter mais jeito em levar a coisa, mas sempre lutando para sair fora dessa tempestade, né? Não, Show de não, bola. não, não, não espere só que Deus faça por você, não. Então faça a sua Uhum. parte também. E é legal você trazer isso, né, Fábio? Porque o empreendedorismo nos ensina muito isso. Você deu a cara a tapa, né? Então, você levou o seu conhecimento e entrou naquele processo de fazer os produtos em casa, e você não sabia se ia dar certo, o que que ia acontecer, passou muita dificuldade e você continuou. Então, o que eu vejo muito hoje no mundo é que as pessoas escolhem muito, né? Existe uma diferença entre emprego e trabalho, né, Fábio? Nem sempre há um emprego daquela forma, né, que você quer na minha área, na minha profissão, mas nunca falta trabalho, né? É Então, isso aí. hoje, você deve perceber isso, né? A dificuldade que nós temos em encontrar uma mão de obra qualificada, uma pessoa boa de serviço, né? Vamos dizer assim, é muito difícil encontrar. Exatamente. Hoje, quando você fala de emprego e trabalho, eu tenho como uma das minhas missões de vida é tentar nortear muito jovem. Então, às vezes o jovem chega, formou em engenharia, por exemplo, diz, eu não carrego caixa, eu sou doutor Hum, agora, não vou fazer isso. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, você está começando totalmente errado. Então, tenha humildade. Tem que estar isso tá é acho que é a palavra número 1 dos nossos valores como empresa. Ser humilde. Então, ser humilde não é ser subserviente, mas saber ajudar, aproximar, não ter medo de sujar a mão, não tenha vergonha de trabalhar. Então, aquele cara que tem vergonha de trabalhar, esse é um cara, eu digo que é um coitado, porque o trabalho não diminui ninguém, não desvaloriza ninguém. O trabalho, por mais humilde que seja, ele é extremamente honroso. Então, hum, eu fico vendo, às vezes, algumas pessoas que ficam sem jeito, mas isso não deve existir, porque isso é uma coisa que trava as pessoas e muitas pessoas possuem uma vaidade muito grande. Até tem grandes amigos que dizem que o que mata o homem, o que destrói o homem, o número 1 é a vaidade. De todas as coisas que destrói o homem é a vaidade. Vaidade em querer ter uma coisa que não dá conta de pagar, hum, vaidade em querer ser mais do que ele na realidade é, vaidade em ostentar, etc. Mas, enfim, a vaidade de não querer dar o braço a torcer quando ele está errado, de não pedir desculpa quando ele também errou. Então, essas coisas são muito sérias. E eu vejo muitos executivos que, às vezes, perdem muito por ser extremamente vaidosos, não terem a humildade de enxergar as qualidades do próximo. E são coisas pequenas que parecem fáceis de falar, mas realmente a natureza humana, você como psicóloga, né, sabe o quanto é complexo. hum, E eu acho que quando a gente começa a nos descobrir um pouco mais, a gente leva isso tudo com mais leveza. O mundo tem que ser leve, não pode ser a ferro e fogo, entendeu? Porque com hum, muito dureza a gente desgasta e vai acabar quebrando a máquina, você vai infartar, vai ter um hum. negócio e não vai chegar a lugar nenhum. Então nós temos que ser um pouco mais leve. E essa leveza é que vai melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa longevidade e várias outras coisas. Então, e vai fazer com que as pessoas também se aproximem de você. Ninguém quer ficar perto de quem é chato. Ninguém quer Uhum, ficar perto de quem é rabugento, que só reclama, que só fala mal dos outros. Ele vai pensando, na hora que eu sair daqui, esse cara vai falar mal de mim também. Ele fala mal uhum, do amigo dele, ele fala mal do irmão, ele fala mal de todo mundo. Vai falar mal de mim uhum. também. Então, ninguém quer ficar perto dessas pessoas. Então, nós temos que ser um pouco mais agradáveis e entender como é que a roda gira. Tem que ter um pouco de reflexão, entendeu? E se questionar, porque na velocidade que o mundo está indo, a gente esquece de fazer uma autocrítica. Nós, como empreendedores, como amigos, como empregadores, como empregados também do próprio cliente, nós temos que nos autoavaliar permanentemente
Porque se nós não nos autoavaliarmos, é aquele negócio, será que eu estou fazendo meu trabalho bem feito? Será que eu não posso fazer melhor? Será que o que eu ganho, eu não estou recebendo muito mais do que eu estou dando para a empresa? Será que o que eu estou recebendo por esse produto, eu não estou lesando o consumidor? Eu não estou entregando menos do que ele está pagando? Então, essa autocrítica, essa consciência sua, é uma consciência que eu falo que ela extrapola a parte cósmica, quando a gente fala isso. A gente consegue fazer com que o cosmos conspire a nosso favor quando você começa a pensar assim. Então, queira o bem de todo mundo. Queira com que as coisas floresçam. Não tenha inveja. Se alguém prospera, quando eu vejo alguém que está dando certo, eu falo, cara, que bacana. Isso é maravilhoso. Isso é bom demais. Tem gente que, às vezes, quando o outro prospera, acha ruim. Porque, fala assim, esse cara tem mais competência que ele, por que ele prosperou e eu não? Então, tem N motivos, N coisas. Talvez essa seja uma das coisas, né? Essa falta de querer o bem do próximo. O universo tem uma... Eu acredito muito nisso, em energia. A energia que nos rege aqui é muito além do que nós dois conversando aqui, as pessoas que nos ouvem. Então, nós temos que querer o bem do próximo. Eu não consigo... Às vezes já fui roubado, lesado e tal, e cumprimento a pessoa de boa. Minha esposa fala, como é que você conversa com esse cara ainda? Fala, eu não tenho nada, não tenho mágoa de ninguém. Não guardo rancor, não tem espaço para guardar rancor de ninguém. Se perguntar, você tem algum inimigo? Eu não considero ter inimigo. Pode ter alguém que não gosta de mim? Óbvio que tem. Mas eu não tenho raiva de ninguém, não guardo mágoa. Mágoa você tem que pegar e jogar longe e deixa para lá. Então, isso tudo acaba te fazendo bem e te dando força para que você saia com mais energia de tudo. Que foque no seu negócio e que resulte em resultado. Não só para você, mas para todas as pessoas que te cercam. E isso faz a diferença. Quando você começa a fazer isso, tudo que eu estou te falando aqui, isso é muito poderoso. Só que são muitas coisas que nós estamos falando. Cada coisinha dessa poderia dar um livro aí. Mas são muito simples. A vida é muito simples. Nós, seres humanos, temos a capacidade natural de complexar tudo. Entendeu? Então, vamos partir para o mais simples. Hoje, tudo que é muito complicado, eu acabo saindo fora. Por quê? Porque eu quero o simples. Fazer o simples é mais difícil do que fazer o complexo. Porque nós complexamos. Não, e é verdade. Faz um arroz com feijão, vou dar um exemplo chulo. Um arroz bem feito, com a cebola, com alho, um tempero bom, um feijão soltinho, com caldo, com alho temperado, uma pimentinha verde. Um arroz com feijão bem feito é muito melhor do que um camarão com lagosta mal feito, emborrachado, etc. Então, a vida é desse jeito. Tenha foco em fazer o simples bem feito. Faça o simples bem feito, você vai ter sucesso. Não lese ninguém. Não faça com que os outros que não queiram que seja feito com você. E o mundo te reverte em benefício. Agora, tem pessoas que ficam só pensando em lesar o outro, etc. Isso não dá sorte. O mundo conspira contra. O universo conspira contra. Então, isso eu tenho muito, muito vivo na minha sensibilidade como empresário, como pai, como marido, como amigo. Então, eu tento dar mais do que recebo, mas mesmo levando, às vezes, uns coisas que é natural, a gente tem que estar sempre por ali. E isso sempre vai existir cobranças, é cobrança da família, é cobrança de todo mundo, mas é natural também. A gente tem que saber pensar com a cabeça da outra pessoa. Quando aprender essa magia de pensar com a cabeça da outra, aí eu sou um big de um sábio. Eu estou tentando, é um processo de aprendizado, mas sempre nós temos que fazer empatia. O que ele está pensando? O que será que ele gostaria? Entender as vaidades alheias de cada um, entendeu? Isso é muito complexo e bacana também. Mas isso aí é com o tempo que você adquire muita coisa também, né? Se você perguntar, quando você começou com 17 anos,
Você sabia fazer isso tudo aí que você está falando? Óbvio que não. Isso é ao longo da vida, você vai aprendendo aqui. E o meu defeito é que eu tive que aprender dando cabeçada. Eu não tive alguém que me contasse isso que eu estou contando aqui. O que eu tive, eu fui aprendendo muito autodidata ou vendo aqui, levando uma cabeçada ali, e vai aprendendo pela dor. O bacana é aprender pelo amor. É alguém que te orienta, que faça. Mas nem sempre, né? Aí tem aquele outro ditado, de que se o velho pudesse, o jovem soubesse, a coisa seria muito mais fácil. Mas o jovem acha que o velho está ultrapassado, que não é assim que funciona, é o dono da verdade. E aí ele quer fazer a moda dele. Exato, é mais cabeçada. Fábio, o que é sucesso para você? Sucesso, para mim, é dormir em paz, deitar no travesseiro, dormir igual uma pedra. Isso é sucesso. Saber que tá tudo que você deveria fazer foi feito, tá tudo nos conformes, tem pessoas que te cercam que estão felizes. Isso para mim é sucesso. Sucesso, nunca trabalhei. Então, o que eu acho que tem que ser é que as pessoas têm que. Sucesso é dormir em paz, é saber que o que você tem que fazer está tudo arrumado, ou seja, você colocou comida dentro de casa, você tratou bem seus filhos, você está com a consciência tranquila com todo mundo que te cerca. Isso é sucesso. E também sucesso, eu digo, que a pessoa está feliz com o que tem. Aqueles que pensam pelo lado material, é estar feliz com o que tem. Tem gente que está numa choupana, está feliz da vida. Eu acho que eu faço um retrocesso na minha vida. Eu era felicíssimo morando num apartamento de 40 metros quadrados. Tinha um quarto, uma salinha, um banheirinho, uma cozinha. 40 metros quadrados, eu era hiper feliz. Recém-casado, com uma filha nova, recém-nascida, e era extremamente feliz. Não que eu não seja hoje, mas o meu nível de felicidade ali era pleno. E não tinha dinheiro também, não. Eu tinha um carrinho velho e trabalhava igual um bull de carga. Então, eu lavava os tambores, aí a botina molhada, cheia de água, até as 10, 10 e meia da noite, eu subia tão cansado, porque era no primeiro andar, esse apartamentinho, eu subia tão cansado que eu deitava no tapetinho da sala assim, não tinha força para tirar a botina do pé. Olha só. Então, mas aí a mulher já estava com a comida pronta, uma sopa tal, eu tomava um banho, dormia igual uma pedra, acordava num ânimo total. Isso, você quer uma coisa mais feliz que isso? Agora Bom tem gente demais. que mora numa mansão e tá triste. Tem o carro do ano, etc, etc, tem um punhado de dinheiro no banco e não tá feliz. Então, tem que compartilhar isso e entender que não é dinheiro que traz felicidade. Ajuda, né? Manda buscar. O pessoal fala que dinheiro manda buscar a felicidade. Isso também é uma conversa fiada. Não é assim, não. Então, ter bons amigos é fantástico. É um bem muito precioso. Além dos amigos, ter uma família que te apoia, que sabe o que você está fazendo, que confia em você, é fantástico. Então, isso tudo aí é o que É me fez sucesso, chegar né? até onde eu cheguei, Exatamente isso. resumidamente. É. Ter Muito bom. pessoas muito boas que me cercaram sempre, ter os anjos da guarda, acreditar em Deus, que eu sou um grande temente a Deus também. Acredito sim que Deus é muito poderoso, é o que nos rege em tudo. Eu acho que quem não tem essa crença em algo muito superior, ele se enfraquece, porque nós precisamos ter algo forte para nos ancorar nos momentos difíceis, entendeu? Então, quando eu vejo pessoas que às vezes não têm religião, não acreditam, eu falo assim, cara, e no momento de dificuldade, a quem que você vai recorrer? Como é que é isso? Para quem que você agradece? Um amanhecer maravilhoso, o verde, a água, o fato de você andar, olhar, ter mãos, braços, enxergar. Então, isso tudo tem que agradecer muito. Então, o que eu faço, minhas orações é agradecer, agradecer
e agradecer. Pedir proteção. Só isso. O resto, eu acho que eu tenho mais do que mereço. Acho que tenho potencial para ajudar muita gente, muitas pessoas. Problemas sempre vou ter, sempre teremos. Até o dia que nós não estivermos mais nessa terra aqui, nós vamos com certeza ter muito problema. Mas problema se administra, problema resolve. Dinheiro se perde, dinheiro se ganha. Agora, tem coisas que você não reconstitui com dinheiro. Então, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Teve uma pergunta muito interessante que perguntou o que o dinheiro representa para você. Deixa eu te falar, o dinheiro representa só um meio. É o que eu digo, o dinheiro, se você falar assim, é o que o dinheiro pode fazer por mim. E não eu, eu não deixo o dinheiro. Tem pessoas que Quem manda em trabalham. quem, né, Fábio? Isso, quem manda em quem? Eu trabalho pelo dinheiro ou o dinheiro vai trabalhar para mim? Então, tem que saber ter o equilíbrio. Na vida, tudo é equilíbrio. O cara que só trabalha pelo dinheiro, ele é um cara que ele é bitolado. E geralmente essas pessoas, eles são extremamente pão duro, não aproveitam a vida, enriquecem, deixa esse dinheiro, quem deixa esse dinheiro para trás vai gerar briga na família quando morrer. Então eu tento levar a vida, é uma vida simples, mas uma vida que eu também não, eu tento viver da melhor maneira possível. Então, o dinheiro tem que trabalhar para mim, e não eu ficar trabalhando para o dinheiro, entendeu? O dinheiro tem que ser uma consequência. Ele vai vir, mas não se torne escravo dele. Porque quem é escravo do dinheiro é um coitado. Então, você gosta de dinheiro? Óbvio, todo mundo gosta de dinheiro. Trabalha por dinheiro? Também, porque eu tenho 1000 contas, se eu não tenho dinheiro, eu não fecho as contas. Hoje nós temos quase 4.000 colaboradores. No final do mês, em 34 anos de empreendedorismo, no último dia, nunca entrou um colaborador na minha sala e me perguntou se eu vou ter dinheiro para pagar todo mundo. Então, com chuva ou com sol, eu que vou ter que dar conta do negócio. Então, e se acontecer alguma coisa, a bomba vai explodir na minha mão. Então, querendo ou não, a liderança, ela é solitária. Por mais que você tenha amigos, mentores, etc. Então, essa é uma frase também muito poderosa, que a gente tem momentos que às vezes você pede conselho para Deus, para os seus anjos, porque você não tem uma pessoa para abrir diante de alguns problemas que você vivencia no dia a dia. Então, por isso você tem que ter uma força muito grande. Não é simplesmente um cara sozinho andando pelo deserto aí que vai resolver. Então, eu acho que esse conjunto todo, eu tenho preocupação com a sucessão nossa, por exemplo. Então, não existe sucesso sem sucessor. É outra frase forte. Então, não adianta eu construir um punhado de empresa, deixar um legado, se meus filhos não estiverem preparados mentalmente, tecnicamente, para assumir uma empresa. Então, eu tenho que. Ou será que eles vão querer assumir o meu negócio quando eles estiverem na idade certa? Não sei. Então, nós temos que pensar em tudo. Como é que isso vai continuar? Porque tem muita gente, muitas famílias que dependem da minha performance. Claro. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado e zelo. Porque quanto mais responsabilidade, maior o nível de preocupação que você tem também. É igual o Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Então tem muita gente que está comigo uma vida na empresa. Eu não posso pegar e fechar a empresa e falar assim, agora eu vou morar em Miami e fiquei bem e foda-se o resto. Então isso não existe. Não pode ter isso. Tem que ter um comprometimento. Eu tenho isso muito aguçado. Tem que fazer empatia com todo mundo que te serve, que te ajuda, que te compartilha da dificuldade. Então, a pessoa que tiver isso tudo aí, que eu falei, ele é praticamente um monge, né? Mas a gente tenta fazer o máximo. Eu estou longe dessa perfeição, estou num processo de aprendizado, a cada dia eu tento aperfeiçoar cada vez mais, mas aperfeiçoar já é uma grande vitória. Então, acho que as pessoas têm que lutar
para tentar fazer esse caminho de aperfeiçoar e de crescer. Crescer todo dia. Não é crescer em dinheiro, é crescer como pessoa mesmo. Porque a satisfação, como eu te falei, de deitar em paz, de saber o que você vai fazer no outro dia, isso não tem dinheiro que paga. Então, vamos olhar o todo. Não foque só no dinheiro. Tenha foco no que você está fazendo, mas o dinheiro tem que ser uma consequência de um trabalho bem feito, bem realizado, sem agredir, sem atropelar ninguém. Aí tudo bem. Falei pra caramba, hein? Nossa, maravilhoso, assim. A gente tem vontade de ficar muito mais tempo com você, né? Porque você dá uma aula de vida, de trabalho, de tudo com a sua experiência. É fantástico, tudo que você falou. Na realidade, isso tudo são vivências, né? Então, eu gosto muito de compartilhar com pessoas mais velhas. Eu tenho muitos amigos aí de 80 anos, 85, 90 anos, que eu gosto muito de escutar as histórias deles, das dificuldades que eles vivenciaram. E a gente vê que as dificuldades nossas, às vezes, são muito pequenas diante do que eles viveram. Oh, Diante com do que, certeza. por exemplo, a minha dificuldade diante da que o meu pai vivenciou, Nem se compara. mais difícil do que a minha. Então, eu acho que o mundo hoje é muito fácil. Quando você pega, você tem a internet te traz conhecimento de tudo a qualquer momento. Você não precisa mais do mapa, você bota num Waze, você tem em qualquer lugar. Então, você tem tanta possibilidade que é até estranho a gente ficar falando. Mas, ao mesmo tempo, tem mil coisas braçal que o povo não quer fazer e está ficando para trás. Então, Uhum. por exemplo, eu estava outro dia na Bahia. Uma das dificuldades na Bahia, eles estavam com dificuldade de contratar tratorista. Por quê? Porque o tratorista hoje não é um cara que dirige um trator apenas. Ele tem que entender de computador, ele tem que entender de GPS, ele tem que entender de um punhado de coisa. Não é um simples tratorista. Então, Uhum. até o tratorista, para ser tratorista hoje, tem que ter um curso técnico, tem que entender de computador, tem que entender de conectar com satélite a qualquer momento, para saber onde é que ele vai passar o trator, onde está com já foi adubado, onde não foi adubado. É uma série de coisas. Então, o mundo está se adequando rápido. Então, gente, não se preocupe quem está em dificuldade difícil, mas não acomodem também. Não se preocupe, mas jamais acomodar. O que eu falo de preocupar, de entrar em depressão, etc. Sai de casa, anda, conversa com o outro, visita os conhecidos, visita os amigos, vai surgir as oportunidades. Talvez não aquela que você está almejando. Em momento de crise, começa mais light, começa devagar, dá 3 passos para trás, mas para depois dar 4 para frente, entendeu? Tem gente, eu ganhava aqui, eu não posso pegar nada inferior a isso. O mundo mudou. Então nós temos que ser meio camaleão nesse instante, entendeu? Então eu sou camaleão, temos que ser a todo momento, entendeu? O produto que eu ganhava 10% de lucro, hoje eu estou ganhando 6, 7, às vezes 3, às vezes nada. Tem produto que a gente vende no prejuízo, só para colocar a marca lá na gôndola do supermercado. Mas por quê? Uhum. Porque eu tenho que estar lá, eu tenho que estar mostrando, porque daqui a pouco, para mim entrar de novo é mais difícil. Então, é um jogo de cintura dioturnamente. Dioturnamente. Não existe coisa fácil. Se tiver alguma coisa fácil, eu queria conhecer. Aí, Hum. porque até hoje, no alto dos meus 50 e poucos anos, ainda não conheci essa coisa fácil aí. Entendeu? Muito bom. Nossa, Fábio, você deu uma aula assim fantástico para a gente. Eu fiquei muito grata e eu fiquei pensando enquanto você foi falando da questão da sua ancestralidade, do seu pai. Eu sei que você tem uma ancestralidade europeia, italiana, não é? Sou filho de italiano. Imigrantes, né, que vieram para cá. Isso. Só meu Hum. pai. Minha Ah, seu mãe, pai. minha mãe é de Araguari. Meu pai veio lá do Uhum. outro lado do mundo, veio casar com uma mulher de Araguari. Então eu resumo aqui dizendo que eu sou mistura de tatu com cobre, entendeu? Da Europa com Minas. Vai ser É bom, isso né? aí. E com origem goiana, entendeu? Então Pois é uma é. mistura boa. É uma mistura. Mas Mas assim, deu o que certo. é
E assim, pensando na questão do propósito, né, que você tem. É, você fala muito do trabalho com conexão, né, com tudo aquilo que você tem para oferecer, né? O que que você entende por propósito? Propósito é aquilo que te move, né? É o que te faz levantar de manhã de casa e sair com muita animação. O meu propósito é muito claro. Hoje, meu Hum, propósito de vida é levar um bem maior para todo mundo que me cerca. Como é que eu levo um bem maior? Deixando ninguém tá, ter nunca atrasamos um dia de salário. E eu não tinha, muitas vezes eu não tinha dinheiro para pagar. Então eu comprometia todos os meus negócios, pegava dinheiro emprestado, mas nunca deixei alguém para trás. Então meu propósito de fazer com que as pessoas cresçam e venham comigo é muito forte. Ou seja, eu tenho o propósito de fazer o bem comum a todas as pessoas que nos cercam. Então esse propósito sempre me norteou muito, porque uhum, empresas são pessoas, né? Às sim. vezes um ou outro fica chateado com você por N motivos, mas é normal também. Nem Jesus Cristo foi unânime, né? Uhum, Então, a vida é assim mesmo, a gente tem que tentar acertar o máximo. Nem sempre você vai acertar, nem sempre você vai errar direto também. Mas o importante é permanecer tentando acertar. Esse uhum. propósito é muito claro para mim. Você tentar levar esse bem comum cada vez mais forte. E aí dá para entender por que que a Start cresceu tanto, né? Porque é ser conduzida por uma pessoa que tem essa visão, que olha para as pessoas, né? Que olha para os parceiros e colaboradores, que olha para o cliente, né? Que olha para a pessoa que você está servindo, que não tem vergonha de servir, né? Que tem uma humildade aí de entender que você não é melhor que ninguém, né? Que você trilhou esse caminho por muita determinação e por É, muita curiosidade, né? E aí, o que eu é, acho mais interessante em tudo isso que você está falando, porque infelizmente a nossa live está terminando, mas eu quero encerrar com um pensamento que me veio vendo a sua história num vídeo que eu vi da Start, você contando a sua ancestralidade italiana, e eu fiquei pensando que a forma como você trabalha, né, e a forma como você leva o melhor para a vida, né, que você trabalha a favor da vida, é um jeito de honrar, né, esse Brasil que acolheu o seu pai, né, esse país que acolheu o seu pai e que ele só vindo, né, você só está aqui porque ele veio e se encontrou com a sua mãe. Então você está aqui, e você trabalha efetivamente a favor da vida, né? A Start hoje, ela sustenta muitas famílias, né? Então, você honra a vida que você ganhou e com certeza você está honrando toda a sua ancestralidade pelo trabalho belíssimo aí que você faz para as pessoas. Então, é, eu te agradeço muito e tenho certeza aí, minha mãe está aí, meu padrasto, meu irmão que trabalha, né, com a sua marca, são muito felizes aí, né? O sócio dele também tá. Então a gente vê a alegria das pessoas que trabalham com essa marca, porque isso vem de você, né? eu falo que irradia, né? Essa Uhum. energia nossa, ela vai dentro de cada frasquinho, de cada produto que está ali. O que está por trás, eles são pessoas que fazem com amor, com carinho. E a gente está levando, não é só um produto, a gente está levando um pedacinho nosso para todo o Brasil, né? Então, talvez isso Exato, aí seja o sazão nosso, né? exato. É o Coisa boa, diferencial. Show tá de bola. certo. Fábio, eu quero te Obrigado. agradecer profundamente. Foi Não, top, show de bola, maravilhoso. Muito obrigada pela sua disposição e pelos seus ensinamentos aqui. tá ok. Eu que agradeço. Obrigado. Uma boa noite Um a todos abraço. aí. Boa noite. Outro. Tchau, gente. Obrigada, viu? Abraço. Tchau. Tchau.